Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre a moderna gramática portuguesa, de Evanildo Bechara. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Antes de analisar a obra, ler alguns trechos e comentar esses trechos, eu vou falar um pouco sobre o autor. O Evanildo Bechara é o gramático brasileiro vivo mais prestigiado na atualidade. Na sua carreira, ele se notabilizou por ser professor universitário, membro da Academia Brasileira de Letras e representante brasileiro no novo acordo ortográfico. Esta gramática teve a sua primeira edição em 1961 e desde então tem sido atualizada e reeditada diversas vezes. Esta edição que eu tenho aqui é a 39ª edição, ou seja, foi uma gramática que foi muito mexida no decorrer do tempo, foi atualizada e diferente do que muitos profissionais de letras infelizmente acreditam, esta gramática, quando é atualizada, apresenta mudanças substanciais, principalmente essa 39ª edição. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos em que esta gramática difere de edições anteriores. Por exemplo, tem aqui a 37ª edição e eu vou comentar um pouco para vocês sobre essas mudanças. Algumas, né? Não é possível falar de todas em um vídeo, não é, gente? Mas eu falarei de algumas. E o que mostra a boa recepção dessa gramática, um indício disso, é a sua venda. Segundo o próprio livro, aqui nas orelhas do livro, há uma informação muito interessante, que a edição anterior desta gramática, que foi a 38ª, teve mais de 200 mil exemplares vendidos. Ou seja, esta gramática é um grande sucesso editorial também. E por fim eu quero falar para vocês que atualmente essa gramática é a melhor gramática normativa do português, que consegue equilibrar em muitos momentos a teoria gramatical mais tradicional e alguns aspectos da linguística teórica. E vai apresentar também algumas noções elementares de versificação. Eu também destaco para vocês que esta gramática contém um excelente índice de assuntos. Esse índice de assuntos para nós, profissionais da área de letras, eu sou doutorando em linguística no momento e professor de português, esse índice de assuntos é fundamental na nossa rotina profissional, pois em muitos momentos precisamos consultar estas gramáticas. E o índice de assuntos facilita muito o nosso trabalho. Então, sempre que você for adquirir uma gramática, é muito importante que vocês adquiram uma gramática que tenha um índice de assuntos, se vocês quiserem usar no cotidiano de vocês. Pois nem sempre o sumário é suficiente para conseguirmos encontrar de maneira precisa certas informações e também tirar certas dúvidas que eventualmente podemos ter no nosso cotidiano profissional. Eu vou começar falando aqui com vocês sobre alguns aspectos amplos desta gramática. Por exemplo, na página 29, ela vai trazer algumas questões relacionadas à história do português. Então, como o próprio título da introdução fala, é uma breve história externa da língua portuguesa. E aqui ele vai tratar do assunto de forma bem didática, como vocês podem ver, aqui ele usa tópicos para tentar esclarecer melhor certos períodos. Vou ler para vocês aqui na página 29, por exemplo. Adotaremos aqui a seguinte proposta, incluindo na primeira fase a realidade galego-portuguesa. Ele vai falar aqui sobre as fases do português. Português arcaico, do século XIII ao século XIV, português arcaico médio, da primeira metade do século XV, a primeira metade do século XVI, português moderno, da segunda metade do século XVI
ao final do século XVII, podendo se estender aos inícios do século XVIII, e português contemporâneo, do século XVIII aos nossos dias. E aqui vai falar sobre alguns textos que marcaram cada um desses períodos. Eu destaco para vocês que o terceiro período, que é o português moderno, a gente vai ter como grande destaque as obras do Luís de Camões. Então, é uma gramática que vai ser muito interessante para também conhecermos as obras em que podemos encontrar os usos do português arcaico, do arcaico médio, do português moderno e também o português contemporâneo, não é, gente? Mas o português contemporâneo a gente vê tudo que vem aí do século XVIII em diante. Não é em si algo muito complexo para a gente encontrar. Mas eu acho que é muito interessante nesse ponto em que ele vai destacando algumas obras que marcam cada fase da língua portuguesa aqui. Também eu vou destacar para vocês agora algumas mudanças da gramática. Porque muitas pessoas, como eu falei, vão acabar acreditando que a gramática não sofreu muitas alterações. Alguns profissionais da área de letras, inclusive, falam que entre uma edição e outra não vai fazer muita diferença. E eu estou aqui para mostrar o contrário. Há diferenças consideráveis. Não são diferenças miúdas só, não. De um exemplo ou outro. Não. Acontecem diferenças consideráveis nas novas edições. Por exemplo, no prefácio, da 39ª edição, que é esta, ele já vai falar o seguinte: neste momento, tivemos oportunidade de atualizar o capítulo de fonética e fonologia, com a contribuição efetiva e competente do colega professor Ricardo Cavalieri. Este capítulo, reformulado, procura atender às exigências teóricas e didáticas, com a indicação mais fiel dos símbolos gráficos do alfabeto fonético internacional, para dar ao leitor uma visão mais apurada dos fenômenos de que tratam as duas disciplinas, além de uma atenção particular aos traços neste setor do português do Brasil. Então vamos lá um exemplo desta reformulação na página 65. Por exemplo, eu li aqui a minha edição, a antiga, que é a 37ª, e não havia esse trecho da transcrição fonética explicado dessa forma. Vou ler aqui um trecho para vocês. Se, por exemplo, transcrevermos foneticamente a palavra tipo, o resultado será tipo, se pronunciada por um falante pernambucano, ou tipo, se pronunciada por um carioca. Nas duas transcrições, os alofones T e ti são realizações do fonema T. Convém não confundir o alfabeto fonético com o alfabeto ortográfico, aquele que usamos ordinariamente no texto escrito. Optamos, entre vários modelos, por utilizar os símbolos fonéticos do alfabeto fonético internacional, com algumas adaptações e na medida em que interesse ao estudo descritivo dos sons do português. Eis os símbolos adotados. E aqui ele vai mostrar uma extensa lista aqui com exemplos. E é interessante que esses exemplos vêm para cada símbolo. E aqui, quando eu falei tipo e tipo, ele faz a transcrição também. Então é uma atualização muito necessária, principalmente para os profissionais da área de letras, pois existe já esse alfabeto fonético internacional que é justamente para facilitar o entendimento da oralidade do português e das línguas de uma maneira geral no cotidiano dos profissionais da área de letras, para entender as várias pronúncias. E isso é fundamental que uma gramática atualizada tenha. E a gramática do Evanildo Bechara traz isso. Ou seja, pode até ajudar os profissionais da área de letras, professores universitários, a utilizarem alguns trechos deste capítulo em aulas de introdução à fonética e fonologia. Pode ser
útil. Eu vejo como este trecho aqui muito útil, este capítulo. Esta gramática, como eu falei com vocês, é uma gramática de caráter normativo. Por ser uma gramática normativa, vai apresentar o uso do português padrão, da norma padrão do português. E aqui eu vou ler para vocês um exemplo na página 107, que é sobre o uso do hífen. Ou seja, você está procurando entender melhor o uso do hífen no português? É normal que tenhamos algumas dúvidas. E aqui o Evanildo Bechara vai trazer algumas páginas em que ele vai discutir detalhadamente esse uso do hífen. Na página 107, por exemplo, temos o seguinte. Emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está empregado pela forma mal e o segundo elemento começa por vogal, H ou L. Para quem não sabe, então, na norma padrão do português, mal afortunado, mal entendido, mal-estar, mal-humorado, mal informado, mal limpo, são palavras escritas com hífen, entre mal e a palavra e o segundo elemento. Entretanto, porém, mal criado, mal grado e mal visto são palavras escritas juntas sem o hífen. Esta gramática vai trazer isso de maneira bem didática. E há sempre algumas observações que são muito interessantes. Mal, com significado de doença, grafa-se com hífen, mal caduco. Epilepsia, que é epilepsia ou mal caduco. Mal francês, que é sífilis, também é com hífen. Desde que não haja elemento de ligação. Se houver, não se usará hífen, como em mal de Alzheimer, que é sem hífen. Então a gente consegue encontrar aqui um conjunto de explicações muito interessante. Lembrando a vocês, esta é uma gramática teórica. Vocês não vão encontrar nesta gramática nenhum exercício de fixação, exercício didático, não. É uma gramática teórica, apenas teórica, não tem exercícios nela. Agora eu vou falar com vocês uma coisa que pode passar despercebida na leitura da gramática do Evanildo Bechara, que é a seguinte seção: unidades adverbiais que não são conjunções coordenativas, que temos aqui na página 348. Vamos ver aqui. Eu vou ler para vocês, vai ser uma leitura mais detalhada, porém necessária, porque eu acho que é muito interessante nós termos acesso a esse tipo de discussão aqui no YouTube. Vamos lá. Unidades adverbiais que não são conjunções coordenativas, página 348. Levada pelo aspecto de certa proximidade de equivalência semântica, a tradição gramatical tem incluído entre as conjunções coordenativas certos advérbios que estabelecem relações interoracionais e intertextuais. É o caso de pois, logo, portanto, entretanto, contudo, todavia, não obstante. Assim, além das conjunções coordenativas já assinaladas, teríamos as explicativas, pois, porquanto, etc. E conclusivas, pois, pós-posto, logo, portanto, então, assim, por conseguinte, etc. Sem contar, contudo, entretanto, todavia, que se alinham junto com as adversativas. Não incluir tais palavras entre as conjunções coordenativas já era uma lição antiga na gramaticografia de língua portuguesa. Vemo-la em Epifânio Dias e entre brasileiros em Maximino Maciel, nas últimas versões de sua gramática. Perceberam que tais advérbios marcam relações textuais
e não desempenham o papel de conector das conjunções coordenativas, apesar de alguns manterem com elas certas aproximações ou mesmo identidades semânticas. Que esses advérbios não são conjunções coordenativas e desempenham funções diversas, prova o fato de poderem se compatibilizar em exemplos como: não foram ao mesmo cinema e, portanto, não se poderiam encontrar. Ele e, portanto, seu filho são responsáveis pela denúncia. Não queremos pensar na morte e, por isso, nos ocupamos tanto da vida. Cabe ao e, como conjunção, reunir no mesmo grupo oracional as duas orações independentes do enunciado, enquanto, portanto, como advérbio, marca uma relação semântica com o que já foi dito. Poder-se-ia eliminar a conjunção e então teríamos uma coordenação assindética, caso em que haveria uma pausa para marcar a fronteira das duas orações, marcada por vírgula ou ponto e vírgula. Não foram ao mesmo cinema, ponto e vírgula, portanto, não se poderiam encontrar. Poder-se-ia também eliminar o advérbio. Não foram ao cinema e não se poderiam encontrar. Ou seja, aqui, gente, eu li de maneira bem pausada, para que vocês pudessem entender. O Bechara vai defender basicamente que, portanto, por exemplo, não é conjunção, é um advérbio. E aí, você concorda com isso ou não? Ele vai mostrar aqui um ponto de vista de que, portanto, não deveria ser considerado uma conjunção, mas sim um advérbio. Então temos essas colocações aí bem interessantes do Evanildo Bechara, que geram um grande debate. E o que você acha? Deixa aí no comentário para eu saber a sua opinião. Mas muitas vezes eu li esse trecho também para vocês perceberem que as pessoas acham que todas as gramáticas, todos os gramáticos vão apresentar sempre a mesma teoria. E não. Aqui a gente vê um exemplo de como esta, que é a moderna gramática portuguesa do Evanildo Bechara, apresenta uma perspectiva que é diferente do que costuma ser ensinado, por exemplo, na educação básica. Eu, como professor, costumo ensinar que, portanto, é uma conjunção conclusiva, né? Conjunções que vai iniciar uma oração coordenada conclusiva. Oração coordenada, sindética, conclusiva, enfim, há uma longa nomenclatura aí também. É assim que eu, na minha trajetória profissional, ensinei meus alunos. Mas aqui vemos que o Evanildo Bechara apresenta um outro ponto de vista. Comenta aí o que vocês acham deste ponto de vista do Evanildo Bechara. E para terminar, eu quero falar com vocês mais uma mudança dessa gramática, que é na página 590, a concordância nas expressões de porcentagem. Vamos aqui à página 590. Vou destacar para vocês o seguinte nesse trecho sobre concordância. Não havia esse detalhamento tão esmiuçado na 37ª edição, que é essa edição mais antiga da gramática. Ou seja, eu mesmo como professor de português achava que a gramática do Evanildo Bechara era insuficiente para se discutir a concordância nas expressões de porcentagem. Entretanto, a minha edição aqui, antiga, é a 37ª. Entretanto, nesta 39ª edição, ele já vai trazer uma explicação muito mais detalhada. Por exemplo, ele ia só até a primeira explicação na edição anterior. Nas linguagens modernas, em que entram expressões numéricas de porcentagem, a tendência é fazer concordar o verbo com o termo preposicionado, que especifica a referência numérica. 30% do Brasil assistiu à transmissão dos jogos da Copa. 30% dos brasileiros assistiram aos jogos da Copa.
O outro exemplo, 2% da assistência detestou o filme. 2% dos espectadores detestaram o filme. A explicação só ia até este ponto. Porém, nesta 39ª edição, ele vai detalhar algumas coisas que ficavam muito espalhadas, havia uma certa discordância, uma imprecisão na hora de se ensinar o português na norma padrão. Eu falo isso como professor, na hora de falar dessas expressões de porcentagem, no momento que ensinava concordância verbal, tinha uma certa dificuldade de achar referências mais precisas. E aqui agora, nesta 39ª edição, temos essas referências muito mais precisas, que serão as explicações a seguir. Olha só. Se for 1 o numeral que entra na expressão de porcentagem, o verbo irá para o singular. 1% dos erros foi devido a distrações, ou seja, já é uma explicação a mais. Quando for 1%, quando tiver esse numeral, né, se for 1 numeral, o verbo irá para o singular. Já facilita aqui essa explicação para nós enquanto professores. Se o termo preposicionado não estiver explícito na frase, a concordância se faz com o número existente. 50% aprovaram a mudança, diferentemente de 50% do público aprovou a mudança. Ou seja, 50% aprovaram a mudança, 50% do público aprovou a mudança. Se a porcentagem for particularizada por artigo ou pronome, o verbo concordará com ela. Os tais 10% do empréstimo estarão embutidos no valor total. Esses 20% da turma deverão submeter-se à nova prova. E por fim, se o verbo vier antes da expressão de porcentagem ou se o termo preposicionado estiver deslocado, a concordância se fará com o número existente. Ficou excluído 1% dos candidatos. Foram admitidos este mês 10% da lista. Da turma, 10% faltaram às aulas. Dos livros enviados, apenas 1% se perdeu. Ou seja, aqui já é uma explicação muito mais detalhada e muito melhor para os professores poderem ensinar os estudantes e também para jornalistas, por exemplo, que vão trabalhar com economia. Usar esse tipo de concordância, conhecer essa regra é muito importante para jornalistas. Tá bom, gente? Então aqui eu finalizo o vídeo comentando com vocês que esta gramática trata-se de uma gramática que é atualizada constantemente pelo autor e que está consolidada como uma gramática de altíssima qualidade para professores, estudantes e outros profissionais que precisam ter uma atenção especial ao uso da norma padrão do português. Então, esta gramática é essencial e sempre que for possível, eu recomendo que vocês adquiram ou também leiam, consultem a versão mais atualizada desta gramática, pois vocês terão acesso a um conteúdo de grande qualidade e cada vez mais detalhado e melhor elaborado. Só tenho aqui como crítica essa gramática que, de uma maneira geral, ela não tem uma diagramação tão boa. Eu não acho a diagramação dela muito atraente ou fácil de ser entendida, como outras gramáticas que tem no mercado. Então, assim, a minha sugestão, minha humilde sugestão aos editores desta gramática é que tentem fazer na 40ª edição uma edição melhor diagramada, que fique com algumas explicações mais evidentes, e também, por que não, fazer uma edição em capa dura da gramática? Eu acho que é muito importante a edição em capa dura, pois
essa gramática, como eu falei para vocês, é um manual de consulta. E consulta cotidiana. Nós, enquanto professores de português ou profissionais que trabalham com a língua portuguesa, como jornalistas, podemos ver aqui claramente a importância de usar essa gramática o dia inteiro, praticamente. Eu, pelo menos, consulto as gramáticas no mínimo uma vez por mês. Eu sempre consulto essas gramáticas. E uma edição em capa dura torna o livro muito mais resistente, vai ter uma durabilidade muito maior. Então eu recomendo aqui para os editores da obra que façam uma edição em capa dura. E outro ponto positivo dessa gramática, que é importante vocês saberem, é que ela atualmente é o melhor custo-benefício do mercado. Ela sai mais barata ou no momento que eu estou gravando este vídeo, eu fiz uma pesquisa pela internet, também das livrarias, né? Que esta gramática ela é mais barata que as gramáticas concorrentes. Então, ela é uma gramática que é atualizada, tem um preço mais acessível e é uma das grandes referências da nossa área. Tá bom, gente? Lembrando que é uma gramática normativa do português, para discutir essencialmente como foco a norma padrão do português. Então, se vocês querem uma gramática mais descritiva, existem outras, com uma abordagem mais ligada à linguística teórica, com foco na linguística. Tá bom, gente? Então é isso. Gostaria de pedir que vocês também, caso queiram adquirir a gramática, acessem o link abaixo para a aquisição do livro, pois isso vai nos ajudar muito a financiar o canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. E se vocês têm algum comentário a fazer sobre este vídeo ou sobre a gramática, deixem logo abaixo, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.